Olá, sétimo ano, que prazer estar aqui com vocês. Mais uma aula começando aí. Eu sou o professor Magno de Ciências. A gente vai trazer aqui para vocês hoje alguma discussão que já foi de outras aulas anteriores e tudo mais, falando um pouquinho sobre ferramentas, sobre máquinas. Aula que fez aí alguns alunos até pensarem e repensarem de uma maneira muito construtiva, muito legal. Eu já começo essa aula, acho que eu vou falar várias vezes do nosso querido aluno Lucas, aí de Guararema, que mandou um vídeo para a gente com uma construção, com uma problematização científica lá, sensacional. E eu espero que esta aula também renda aí alguns bons produtos, algumas boas performances aí dos alunos. Aproveitar para cumprimentar os professores desses alunos e os pais também. Bom, a participação de vocês é sensacional, é perfeita, é muito legal. E, falando em participação, eu tenho a participação aqui do meu grande parceiro que não poderia faltar, o professor Ed Joel. Olá a todos, quero então dar as boas-vindas a você, estudante, aos seus responsáveis que possam estar aí acompanhando as aulas e, claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos às nossas aulas, podem participar aqui no chat com suas contribuições, críticas, sugestões, né, desde que as críticas sejam construtivas, é claro, mas também é sempre importante que vocês tragam aí a contribuição dos alunos, né, dos meninos, das meninas, e sempre que possível coloque o nomezinho deles, coloque a escola, né, que eles gostam e a gente fala aqui. Tá bom? E é isso, teremos todos, espero, uma ótima aula. É isso aí, Joel. Hashtag ciência CMSP, né? Isso aí. A habilidade de hoje que a gente vai trabalhar, como eu disse para vocês, a gente vai dar continuidade para esse assunto que é extremamente interessante e importante para nós. É a EF 07CI01A. Discutir a aplicação das máquinas simples, martelo, tesoura, alavanca, roldana, plano inclinado, entre outras, e propor soluções e invenções e experimentações, eu diria também, para a realização de tarefas mecânicas cotidianas, tá legal? O objetivo da nossa aula, então, ele está atrelado a essa habilidade, é claro, é conhecer tipos de alavanca, se aprofundar um pouquinho, porque a gente já falou um pouquinho delas, e algumas das vantagens mecânicas, olha uma palavrinha nova que apareceu aí, vantagem mecânica dessas ferramentas. A gente chama muitas vezes de instrumentos ou até de ferramentas, né? Essas máquinas simples, maravilhosas do nosso dia a dia. E aí como é que a gente vai fazer isso? Não vai ter experiência na aula de hoje. Ah, que peninha. Mas a gente vai discutir aí algumas coisinhas. Ó, a gente vai conhecer algumas funcionalidades das máquinas, revisar alguns conceitos aqui já estabelecidos, diferenciar alguns tipos de alavanca de acordo com algumas regras que nós temos para tal e interagir no chat com o professor Ed Joel. E é isso justamente que nós vamos começar fazendo. Primeiro, olha para esta figura. Ela é conhecida porque, primeiro que eu desenhei isso e já mostrei, acho que é a terceira aula que eu estou mostrando isso. Você tem ali o uso de uma alavanca, realizando um trabalho. Então, eu tenho ali uma força aplicada pelo homem ali, ele tem um ponto de apoio, que ali no caso é uma pedra, e aí com um esforço feito do lado de cá, aproveitando aí um espaço entre o apoio e a mão, ele consegue fazer um trabalho com vantagem mecânica e fazer uma pedra rolar aí, né? Esse é um tipo de alavanca típico e histórico. Certo, gente? Lembraram desse negócio? O assunto que a gente está falando aqui é alavanca. Basta uma extensão do seu corpo. Eu poderia até pensar no seguinte, quando a gente pensa, infelizmente a gente tem que pensar nessas coisas, né? São construções humanas, infelizmente. Mas quando o homem inventou lá a espada, né? Ou um pedaço de pau, né? Para se proteger e tudo mais, ele começou a experimentar esses princípios da alavanca, né? O princípio da alavanca ele veio junto com a nossa evolução enquanto tecnológica, né? Então a gente foi aí pensando em soluções cada vez melhores para a gente poder fazer os nossos trabalhos e ter uma vantagem mecânica. Chegamos aí hoje até a um esforço mínimo de máquinas todas automatizadas. Veja só que interessante, né, Ed? Opa! Não é para mim. Bom, hora da interação pelo chat vai ser assim. É o Lucas que está ligando já para nós. Ó, a alavanca é uma máquina simples,
conforme vimos anteriormente nesse slide e na aula passada também. Mas afinal, para que serve uma alavanca? Boa 1 minuto, pergunta. Joel, 2. O que serve? Você que manda. Você que manda, chefe. Eu que mando ou você que manda? Você que então, manda. 2. Eu e ele, 2. 2 minutos para o chat, então. Isso aí, professor. Muitas participações, viu? O pessoal aqui está mandando ver. Eu vou ler alguns aqui, infelizmente não dá para ler todos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Muito bem. Deixa eu puxar aqui. Para facilitar o trabalho, professora Márcia, serve para reduzir a força e realizar trabalho. Professora Renata, levantar pesos. Professor Laudécia, eu acho. Bom, o pessoal lá da PEI, Joceni Vilela Curado, o aluno disse, para facilitar o trabalho. Ele é aluno da professora Kátia. Tem aparecido bastante esse facilitar o trabalho, né, Ed? Auxiliar no movimento, falou professora Isilda, provavelmente os alunos dela. O João Gabriel, ele é aluno da professora Letícia, falou para realizar um trabalho ou facilitar algumas ações. Deixa eu ir para o meu outro aqui, porque teve Quem sou eu para discordar? Tá tudo uma maravilha aí. O Renan, ele é lá de Bauru, e ele falou assim, para ligar, levantar. Muito bem. Escola de Olinda, Indaiatuba, a aluna Maria respondeu, para diminuir o peso. É interessante, né, esse raciocínio. Reduzir a força ao realizar um trabalho. Escola é o peso Desolina, na questão Otávio. da carga, né? Reduzir a carga, né? Sim. Talvez. Tá certo, tá certo. Bairro do Turvo, Tapiraí, aluno Raul, para ativar algo. Olha. Para ativar algo. Muito bem. Aí já ligou a força junto com... Não adianta eu ter a alavanca se eu não tiver a força, né? A força está no meio da história. E tem um ponto de aplicação que a gente também questionou aí na aula passada. Eu não falei esse termo, né? Ponto de aplicação, mas quando a gente tem ali na balança romana e tudo mais, o ponto que a gente vai colocando, deslocando os contrapesos, eles são pontos de aplicação de uma força. Eu tenho a Letícia aqui, que ela é lá da PEI, Alice Velho Teixeira, e ela falou assim, para movimentar coisas. Legal. Quem sou eu para discordar desse pessoal aí, categoria? Opa, muito bem. Muitos outros aqui, tá, gente? Eu estou vendo, mas não dá para ver todo mundo, não dá para ler todo mundo, infelizmente. Olha, deixa eu trazer uma colaboração, então, para você, para os professores, alunos, todo mundo que está nos assistindo aí pelas diversas mídias e telinhas e tal. Existe uma teoria que é muito bem sustentada e aceita, de que as alavancas não só foram utilizadas para
melhorar o nosso trabalho, para realizar o trabalho, diminuir a carga, aproveitar melhor a força e tudo mais, mas também serviu para o nosso desenvolvimento psicomotor. Mais ou menos assim. À medida que a gente ia inventando as ferramentas, as alavancas, as máquinas simples, íamos melhorando, e à medida que fomos melhorando e passando para os nossos filhos, e isso gerações por gerações, passando esses conhecimentos técnicos, é que permitiram ao homem desenvolver-se intelectualmente muito mais do que os demais animais. Ou seja, à medida que eu vou ali manuseando instrumentos e tudo mais, é preciso uma habilidade. Ora, eu tive que desenvolver essa habilidade. Os outros animais não fizeram isso. Eles não inventaram ferramentas. Uma grande diferença que existe entre nós e os demais animais terrestres, todos merecem respeito, porque todos são terráqueos. Eu gostaria que você pensasse bastante nisso. Aqui na Terra todo mundo é terráqueo. Ninguém deveria ser melhor do que ninguém. A gente luta por sobrevivência, mas a gente se diz tão inteligente, deveria repensar algumas coisas. Acho que é melhor até eu parar de falar que tá, né? Vai dando uma revolta, né, Joel? Em contrapartida, né, Magno? Se nós somos, né, os seres intelectuais tão superiores, né, e produzimos tantas ferramentas, infelizmente hoje muitas dessas ferramentas estão contribuindo para piorar o nosso ambiente, né? Então, para a gente pensar qual é esse limite, né? É pensar nisso. A gente tem que pensar, inclusive, eu construo a ferramenta para me dar conforto e destruir o meu planeta, aí é complicada essa história. Pegou? Então, olha só, as alavancas, para que serve uma alavanca? Ela serve para desenvolver habilidades, à medida que eu vou mexendo com as diversas... Mas você está falando daquela alavanca, um pedaço de pau, Magno? Não, estou falando dessa aqui, ó. Isso aí é tudo alavanca, ó. Mostra aí na tela para o pessoal. Isso aí são ferramentas que foram construídas aí dentro da nossa cultura, a gente foi aprendendo a manusear isso. Tem gente aqui que nem sabe, eu sou um deles, é claro, tem gente que nem sabe a utilidade de algumas ferramentas que tem aí, porque elas não foram, o manuseio delas não foi repassado para as gerações, então a gente não sabe, por exemplo, para que será que é aquele gancho que tem ali? Né? Tem um gancho ali à direita, né? Ali tem um martelo, eu sei para que serve o martelo, mas tem um negócio ali meio tortinho ali, o que será aquele negócio, hein, João? Quer dizer, eu coloquei essa problematização aí também, das ferramentas, para você pensar nisso que eu acabei de falar. A gente se desenvolveu por intermédio, ou por meio, a gente fala pela ação mediada por instrumentos. A gente ia fazer alguma coisa, ia caçar, ia pegar uma fruta, ia empurrar uma pedra, ia fazer uma cabana e tudo, enfim. Em nossas atividades, a gente teve que inventar mediadores, alguma coisa para ficar entre a gente e o ato do trabalho. Essas coisas são as ferramentas. E Magno, a gente, às vezes... o professor deu uma contribuição aqui, desculpa, eu não consegui entender o nome, é Ozan, eu acho. Enfim, e ele disse assim, nossos braços e pernas também são alavancas. Também, eu estou preparando uma aula sobre isso. Aí, eu espero que saia aí do forno e ganhe o CMSP também uma aula sobre as várias atividades físicas em que a gente usa o nosso corpo como alavanca. Claro que eu vou precisar do professor Joel. Pode servir para pegar carne ou também para pegar blocos de feno. Estão escrevendo aqui. Ah, é? Então, eu nunca peguei, eu nunca fui açougueiro, então não sei. Mas também blocos de feno, né? Sim, é verdade, olha só. Por isso que é bom conversar com a rede, né? Porra. Olha, sobre essa questão que eu estava falando aí, vamos sintetizar com uma figura emblemática, eu diria. Essa figura aí que eu queria te mostrar. Ó. Essa figura simples ali de uma senhora fazendo ali, eu acho que crochê. É crochê, né? Com certeza. A habilidade que as pessoas têm que ter, não só as mulheres, mas os homens também, tem alguns homens que fazem, e não só os mais velhos, tem gente mais nova que faz. A habilidade de você pegar aquela agulha, puxa aqui, puxa ali e tal, faz uma trama e com uma utilidade, né? Porque você pode usar isso com roupa e tudo mais. Verdade. Pode usar como enfeite, como adorno e tudo mais. Você acha que não tem sentido que eu estou falando aqui para você, que à medida que a gente foi inventando ferramentas e foi desenvolvendo coisas dentro da cultura, a gente foi se desenvolvendo intelectualmente. Habilidades, né?
Hoje a gente Sabe fala que tanto de o crochê, habilidade. ele usa uma agulha, né? O tricô usa duas, que não tem essa pontinha. E eu sei Você vai disso, só puxando, né? eu gosto de falar isso com certo orgulho porque a minha mãe, né, ela perdeu a visão muito cedo. Ela perdeu a visão com 10, 11 anos de idade, ela se tornou cega. E, meu, ela fez cada roupa maravilhosa para mim, de tricô. Então, duas alavanquinhas ali, né, que ficam... E você tem orgulho, né? Que você fala, pô, Lógico. minha mãe que fez, artesanato, né? O negócio Exatamente. e tal. Carinha de felicidade do Edi Joel, ó, ficou até emocionado. Esse é o Edi Joel, Saudosismo. meu grande parceiro, é isso aí. Olha, gente, tem uma coisa que você vai recordar com muito, eu acho que com muito orgulho também. Quando você chegou na escola, ou mesmo lá na sua casa, quando você era bem criança e tal, você aprendeu a manusear um instrumento, uma alavanca, é velha conhecida de vocês, e se alguém não tivesse ensinado você, se essa instrução não tivesse passado para você, e se não tivesse esse instrumento, nós nem estaríamos aqui hoje. Estou falando disso aqui, ó, a escrita. Para a gente chegar até a escrita, são anos de evolução e anos na escola também. Né? Você tem ali um ponto que você tem que apoiar a caneta, você tem que empunhar, né, ela de uma certa maneira, com uma inclinação. Você tem que pressionar, não muito, e a gente vai ali aprendendo, né, com tentativa e erro, quanto que eu tenho que pressionar para escrever. Você tem que soltar. Veja como que eu estou falando para você, essa aula de alavanca, eu acho que é bem legal. Porque, veja, à medida que você vai aprendendo a ler e a escrever, você vai lendo, observando e coordenando a sua mão com uma ação motora que envolve, evidentemente, condições ali psicológicas e neurais múltiplas que nenhum animal vai conseguir desenvolver. Só o homem fez. O homem podia usar a inteligência um pouquinho mais, né, Edson? O homem é tão inteligente, e essa inteligência ela só cresce. A gente é tão inteligente, tem que pensar em soluções inteligentes para os problemas que criamos. Bom, vou te apresentar uns tipos de alavanca aí, que eu acho que você gostou da aula. Pode colocar as contribuições aí que o Edjoel lê ali para mim. O professor Edgar colocou aqui que não podemos esquecer do movimento de pinça. Também. Esse movimento articulado, né, de pinçar as coisas com as mãos e tal, é próprio dessa evolução e desse desenvolvimento psicomotor. Né? Bom, vou te mostrar aí a primeira alavanca, a alavanca interfixa, que você coloca a mão ali no cabo, né? É onde você faz a força, a gente chama de força potente. Você tem um apoio, na verdade é um parafusinho ali, não é bem um parafuso, é um fulcro que está no meio. E você tem a força que você faz no cabo da tesoura prolongado lá para frente, onde você vai cortar o papel, cortar o tecido, cortar a corda, o barbante, a fita, enfim. Você tem onde você coloca a sua mão, é a força potente, onde você coloca a força dos seus braços, do seu corpo, é a força potente. Onde tem o apoio, está na cara, que é ali aquele ponto do meio, e é onde você transmite ou prolonga essa força, a gente chama de força resistente. Então nós temos basicamente aí esse esquema com 3 forças funcionando. Força potente, apoio, força resistente. Aí eu te pergunto, quem está no meio? Quem está no meio é o apoio. Então, essa alavanca eu chamo de alavanca interfixa. Está aí para você uma alavanca interfixa. Agora vamos ver uma outra condição? Vamos lá? Aliás, aproveitando que o professor falou aí da capacidade e da habilidade do homem de pinçar, né? De fazer a mão ficar em forma de pinça para pegar pequenos objetos. Difícil o animal fazer isso, hein? Difícil demais. Bom, aí vamos analisar essa questão aí dessa pinça. Olha só. Onde é que você pega na pinça para você fazer força e, enfim, realizar o seu trabalho? Trabalho de pegar uma pequena peça, um pelinho, alguma coisa que está presa num cantinho ali e tal, que não chega à sua mão, você usa ali uma pincinha para pegar esse pequeno objeto. Você põe a força potente no meio dela. Né? Você coloca aí no meio, e a força que você coloca no meio é, então, transmitida lá para a ponta da pinça, onde você vai pegar alguma coisa, é onde está ali a força resistente.
onde eu faço a força no meio, onde eu transmito a força ali na ponta, que é a força resistente. E o apoio, onde está? O apoio está aqui, preso aqui, ó. É o apoio ou o fulcro, é uma junção que tem ali. Ali, com certeza, é a parte do apoio ou do fulcro, e não é, então, a condição que a gente tinha colocado antes da alavanca interfixa. Ô Magno, então como é que a gente chama essa alavanca? Quem é que está no meio? Força potente. Então essa alavanca é interpotente. Pode voltar aqui para mim. Você entendeu então? A gente classifica a alavanca com quem está no meio. A força que eu faço é a força potente. O apoio, ou o fulcro, ou a parte presa ali, geralmente as ferramentas têm. Ou então eu uso a minha mão, posso usar a minha mão como apoio, enfim. E onde eu transmito a minha força, eu chamo de força resistente. Então tem força potente, apoio e força resistente para onde eu transmito. Nós vimos 2 exemplos aí então, né, Joel? Sim. Interfixa, interpotente. Tem mais algum exemplo? Olha um exemplo de alavanca interpotente aí que você é que está usando o braço como apoio, ó. É para pegar ali alguma coisa do forno, ali parece que é uma pizza quentinha. Você gosta, né, de ficar uma pizza quentinha, mostrando comida deliciosa, pra gente. suculenta ali, para a gente, né, comer ali, degustar ali uma pizza quentinha, tira do forno e tal. O pessoal está me xingando, João? Não, né? Ainda não. Ainda não, né? Mas eu tenho um desafio aqui, viu? Que eu, sinceramente, não sei. Não sei se der tempo, se você souber dizer. A Promônica perguntou qual é a diferença entre tesoura de destro e de canhoto. Eu nem sabia que existia. Eu também não. Mas é fácil de criar uma hipótese. Provavelmente, os lados são trocados, porque a gente tem um lado certo de a gente colocar o dedão, né? E os outros dedos que são mais fininhos. Provavelmente, essa posição é invertida e com o ângulo de corte também da tesoura para você usar do lado esquerdo. Né? A primeira coisa que eu vou fazer ao sair daqui, eu vou pegar uma tesoura com a mão esquerda. Vamos ver se é difícil, hein? Bom, essa alavanca que eu estou mostrando aí para você tem a força potente no meio, porque é ela que vai ali regulando para tirar ali a pizza do forno e tudo mais. Você vai só com o bracinho ali no apoio e a força resistente está lá transmitida lá na ponta. Facinho, ó. A vassoura também a gente faz isso. O rodo, né? Já deu uma vassourada na casa hoje aí? Olha, faz aí uma média com a sua mãe aí. A alavanca interpotente, quem está no meio, é a força potente. Olha, uma outra alavanca, um tipo, né, de alavanca aí, de uma máquina simples, é o velho carrinho de mão. Você tem ali, tá na cara que você pega no cabo ali do carrinho e tudo mais, para levantar uma carga. Então a força potente está no cabo, está ali naquelas hastes ali. A força resistente é onde você está colocando a carga. E, evidentemente, o apoio é a rodinha do carrinho. Mas aí quem está no meio? Quem está no meio é a força resistente. Então essa alavanca aí é interresistente. Caramba, Magno, tem 3 tipos de alavanca, então? Interfixa, interpotente e interresistente. Converse aí com o seu professor, façam bastante exercícios para você treinar e identificar isso daí, que é um exercício bacana de fazer assim, essa alavanca é interpotente, aquela é interresistente. Isso aqui é um tipo de alavanca? É também. Discutir, tá bom? A potente, onde é o apoio e onde é a resistente. A Aparecida colocou aqui, 3 é resistente. 3 é resistente, apareceu acertou. Por enquanto. Quem apareceu foi a professora Aparecida, por enquanto. Professora Aparecida acertou. O Leonardo, Tá. ele é da professora Patrícia, ele falou assim, um apoio, força resistente 2 e força resistente... Não, força potente 2 e força resistente 3. Acertou. Muito bem. Muito bem. Vamos de novo, ver se tem mais alguém que colocou. Apoio 1, aí tem um pessoal aqui agradecendo, elogiando sua aula, como sempre. Apoio, professora Hilda. Aí o professor já emendou aqui, professor Geni, 2, pulou, peraí, 2 força. Aí a professora Aline colocou aqui, um apoio. Ó, o Márcio, que é aluno da professora, ou do professor Vanderly, colocou aqui, apoio 2, potente 3. Não, resistente. Perdão, 1 apoio, 2 potente, 3 resistente. Eu queria isso aí, acertou. Muito bem, espero que vocês tenham gostado. Gente, a aula está acabando.
É com aperto no coração que eu mando aquele abraço de novo para o Lucas aí. Comecei e terminei falando de você. Menino, de ouro. Eu vou ficando por aqui. O Edjoel tem alguns recados ainda para dar, Edjoel? Isso. Primeiro eu quero dizer que, gente, eu estou vendo muitos abraços aqui. Hoje eu vou dar um abraço geralzão, que a gente tem 5 segundos de aula só. E dizer que você pode avaliar essa aula, né, através desse QR Code aí. E deste link, você diz o que gostou, o que não gostou, dá a sua sugestão. Um abraço.